estamos aqui no Café com a Câmara. Hoje estamos junto com o professor Laércio Munhoz, da Unicomex. Laércio, você pode se apresentar um pouquinho na parte de comércio exterior, por favor? Ok. Bom dia a todos. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Eu sou professor universitário já há muitos anos. Sou mestre em comércio exterior. Também árbitro de comércio internacional. Tenho uma importadora que se chama Unicomex, que é só específica de comércio exterior, né? Trabalho com isso. E basicamente atuo na Câmara da Ecovas, que é da África, e na SICAM, que é da Integração das Américas. São duas câmeras que trabalham ativamente. E minha vida toda... Na área de comércio exterior. Sempre na área de comércio exterior. Minha vida toda é nessa toada aí de comércio exterior, né? Laércio, vamos conversar um pouquinho sobre esse momento tão atípico que a gente está passando. Como é que o comércio exterior está nesse momento, nessa atualidade? E como que a parte de um árbitro internacional serve para essa parte, principalmente numa época de crises, né? Só um pouquinho, né? O comércio exterior, na verdade, Brasil, nós somos novos em comércio exterior. Então, o que acontece é que existe uma falta de habilidade, de conhecimento, principalmente da parte jurídica. Então, o brasileiro, ele entra para fazer um comércio exterior, muitas das vezes, com a mesma perspectiva que ele vai comprar um pão na padaria. E a coisa não é assim. A legislação do lado de lá, ela é bem diferente daqui. Sem preparação nos contratos, aí no meio do caminho começam os problemas, só que aí você já está dentro, né? Sim, existem os obstáculos burocráticos, né? Cada país é um costume, cada país tem um hábito, uma forma de trabalho. São 200 países, são 200 hábitos. Sim, cada um tem. Eles seguem, claro que normalmente, uma tendência, até porque a Organização Mundial do Comércio assim vai fazendo, vai direcionando através até o brochura 600 que ajuda, mas na verdade o povo tem a sua ação, né? Aqui também, né? Então, também sou despachante aduaneiro, delegado da ADAB, né? Que é a Associação dos Despachantes Aduaneiros do Brasil. A gente encontra esse problema, a pessoa vem nos procurar, normalmente quando ela está dentro do problema. Quando ela já tem um conflito, não antes, numa prevenção, né? Essa é a dificuldade, né, deles, né? Professor Laércio, eu gosto muito de dar o exemplo, né? Eu fui lá visitar, então eu gosto muito de dar, fora que é a minha flor predileta, né? Eu sempre dou o exemplo de Olambra. Olambra conseguiu geneticamente modificar a tulipa. Nossa. Porque a tulipa não dava no verão, dava no inverno, né? Eles conseguiram geneticamente lá em Olambra modificar a tulipa e hoje eles exportam para a Holanda. Olha que coisa diferente, né? E eu consegui ver a logística deles e é uma coisa maravilhosa, né? Porque sai a plantinha de lá... É automático, já combinado com o voo. Exato. E o despacho já está pronto. E flor é uma coisa que quando você exporta, se você errou em alguma etapa, não precisa se preocupar. Ela vai te contar. Por quê? Se o caminhão ficou muito tempo na pista para descarregar, na pista não, desculpe, na aduana, para descarregar, e ele aqueceu, ela vai sofrer. Ela vai morrer. Se é um tempo de frio, vamos supor, ela entrou dentro do avião, o compartimento de carga de um avião, quando está em voo, a temperatura interna, mais ou menos, é perto de 5 graus. Sim. Se ela não está bem acondicionada, ela vai sofrer, ela vai te mostrar. Exato. Então, a flor, ela não tem como você enganar. Se você errou no processo, é igual uma carne, é semelhante. Ela, no final, ela acusa. A carne vai estar preta, a flor vai estar murcha, ou por calor ou por frio. Então, é um processo que eles desenvolveram e junto com um efeito logístico muito bem planejado, que essa é a verdade. Sim, Então, não é um processo, vamos dizer, que qualquer um faria. Não é. Porque fazer essa coordenação acontecer, você envolve muitas pessoas. Sim, exatamente. E não é tão simples. Por isso que eu sempre dou esse exemplo como um exemplo excepcional, onde eles conseguem tirar a florzinha lá de Campinas, de Olambra. Chega linda lá do outro lado. E ela chega lá em Holanda em horas.
E é exatamente o que o senhor falou, é totalmente cronometrado, tudo pensado, não falha nada, tudo antes, né? O comércio exterior, na verdade, que teria que ser assim, né? Por isso que o Brasil, às vezes, é um pouco estranho assim nas coisas. Nós, brasileiros, somos sempre assim, não, na hora eu vejo, chega lá eu dou um jeito, nós somos muito imediatistas. E o comércio exterior, ele é muito preventivo. Sim. Você sempre tem que fazer as coisas previamente. E não é o nosso hábito. Então, quando a gente vê um funcionamento desse, causa surpresa. Sim, sim, é maravilhoso, vale a pena. Não chegou, a gente pôs o caminhão na sombra, aí começa aquelas malabarismos, né? Que não dá certo, claro, no final nunca dá. Mas é o nosso formato. O sul-americano, ele é muito prático nas coisas, né? Sim. Mas essa praticidade nem sempre leva eficácia. E como que o comércio exterior reagiu ao problema da pandemia? Porque a gente já tem esse problema fora dessa exceção da maravilha que é lá da Olambra, geralmente as pessoas não se preparam para uma exportação, para uma importação. Então, como que eles se depararam no meio da pandemia? Porque deve ter tido um monte de contrato que não deu para cumprir. Enfim, processos desde os containers, a programação que tinha dos voos, como que eles fizeram? Né? A princípio, nós em comércio exterior já estamos longe da onde seria a rota preferencial, que é China, né, Ásia, Europa e América do Norte. Essa é a rota de ouro, vamos chamar. Sim. Nós estamos fora dela, então para nós exportarmos já é mais difícil. O Brasil não fabrica manufaturados com tecnologia superior ao que existe. Então nós não temos o que oferecer de manufaturado. Por outro lado, nós temos o agronegócio, que é muito forte. E eles lá não têm isso, então o agronegócio é o que puxa. Mas o que aconteceu? Quando chegou a pandemia, aquelas pequenas exportações, que nem cosméticos, produtos originários mesmo brasileiros, como açaí, guaraná, cachaça, tudo isso teve uma queda. Então, o mundo também teve uma queda. Só que o Brasil, ele sempre deixou para ir até o final para ver a queda, né? E aí começaram a se reduzir rotas, teve navio que não veio mais, avião que parou de vir. Então, o que acontece no geral? Foi aquele baque que nós sentimos, né? Não tem mais nada, parece que acabou o mundo, todo mundo fica dentro de casa, né? E o comércio exterior não foi diferente. Nós estamos passando, todos que atuamos no comércio exterior, a gente está trabalhando tipo 3, 4 vezes mais em prospecções do que antes, porque senão você não tem o que fazer. E o Porto de Santos, ele continuou operando, eles tomaram algumas medidas, eles fecharam totalmente, que digamos que é um dos portos mais importantes. Uma porta importante, O Porto de Santos, como sempre, né, ele está sempre para melhorar, né? Ele é o famoso, eu vou melhorar, mas nunca melhora, né? Porque existem muitos interesses lá. Lá tem administrações de 4 municípios quase. 3, desculpa. Guarujá, Santos e Cubatão. Então existe uma disputa, tem o governo federal que é o 4º que quer disputar, tem o estadual que é o 5º que quer disputar. Então é aquela moça linda que todo mundo quer, mas ninguém vai lá fazer nada para ajudar, né? Então o Porto de Santos ele se ressentiu muito e com a corte de vinda de navios ficou sem negócios. Então você imagina que hoje a gente tem terminais lá que tá as moscas, né? Não tem o que. Mas eles continuaram com alguma... Continua, o agronegócio ainda segura, né? Mas alguns terminais, o agronegócio não usa todos. Não usa todos. Mas como que eles estão fazendo com o Covid? Eles estão tendo alguma prevenção? Fizeram vários processos lá internos de educação, de informação, inclusive visual. Eles passaram a bloquear a entrada de pessoas sem máscaras. Entendi. Isso sim, isso aí houve ação, não pode se negar que não teve nada. Não, teve. Mas o problema do Porto de Santos é que chegavam navios onde a tripulação tinha infectado. Aí aquela visita que é feita antes, ela detecta alguma coisa, então ninguém pode sair do navio. Certo. Mas até que isso realmente fosse... Nós tivéssemos aqueles termômetros para fazer teste, aquela espirro, tosse que a pessoa tinha, não era uma gripe, na verdade era o Covid. Então muitos tripulantes chegaram a descer e a conviver na cidade de Santos, enquanto o navio estava ali,
contaminando todo mundo, né? Entendi. Isso foi uma falha, não digo do Porto de Santos, uma falha do governo municipal de não ter tido uma ação correndo, né? Mais rápida. Isso, Uhum. E como que ficou o aeroporto de Guarulhos? Ele continua com a parte de carga ativa, né? Continua, todos não pararam. O que certo. Parou foram a quantidade de cargas que chegam para ser despachadas. Isso é que diminuiu. Uhum. E também diminuiu, pelo outro lado, a frequência de aviões. Sim. Então tem muitos aviões parados em Guarulhos que fazem voos agora uma vez por semana. Uhum. Tem outros que nem estão vindo mais porque estão parados em outro aeroporto. A parte de passageiros parou, mas a parte de cargas eles continuam. O passageiro também não chegou a parar, mas diminuiu a quantidade de pessoas, né? Sim. Porque você vai ficar dentro de um compartimento várias horas respirando o mesmo ar de todo mundo. Ninguém quer isso, né? Então... e teve que trazer também as pessoas que estavam fora, que tinha... Isso foi um trabalho bem intenso. Eu estava em março no Peru e fui para o Paraguai. Do Paraguai, quando eu soube que ia fechar, eu fui para o aeroporto para vir embora. No outro dia fechou o aeroporto de Assunção. Vários amigos ficaram lá e tiveram que esperar um voo especial com interferência, inclusive, do consulado, das do governo federal, sim. das embaixadas, para que pudesse trazê-los, né? Sim. Foi um voo assim extremamente lotado. Eu imagino. Se tem 300 pessoas e tem 4 tripulantes, só tinha 2 tripulantes porque 2 eram passageiros a mais. Veio bem lotado. Teve esse problema que pegou muita gente fora de casa, né? Professor, agora vamos falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados. Como que está isso? Quando que a gente tem que começar a se programar, as empresas? Você falou bem, né? Essa lei, na verdade, ela já tem um tempo. 2018. Ela ficou de começar a ser validada em fevereiro agora. Né? Então, na verdade, a gente já deve... É o que eu falo, o brasileiro sempre é na hora que... eu sou brasileiro, não sou diferente de ninguém, mas a gente precisa mudar essa forma. Essa lei já foi instituída e com prazo para começar a ter efeitos, que é para que nós pudéssemos nos adaptar, porque senão a gente fica... E agora, o que nós estamos vendo? Que nem comércio exterior, você mexe com muita informação de pessoas. Eu tenho o cadastro do exportador, eu tenho do despachante, eu tenho do importador, eu tenho muitos nomes que rodam comigo. E isso é um perigo, porque se você deixar isso vazar, você está realmente infringindo a lei, né? Antes já era eticamente ruim fazer isso, deixar vazar. Agora, além de eticamente, também é civilmente. Professor, vamos para um comercial agora. Ok. Só um minutinho e já voltamos. Você, construtora, quer validar o método construtivo que mais cresce no Brasil? A Argamassa Biomassa é um produto que segue as normas 15575 e 16590. Agora sua obra vai ficar 40% mais barata, 4 vezes mais rápida. O produto segue todos os requisitos normativos e sua obra muito mais limpa. São mais de 4,5 milhões de metros quadrados construídos e estamos com uma política especial para você ser nosso parceiro. Quer saber mais? Clique ou entre em contato conosco. Voltamos com o programa Café com a Câmara. Estamos aqui com o professor Laércio e a gente estava comentando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela já está em vigor, mas a gente ainda não sentiu a parte da fiscalização, né? Na verdade, no comércio exterior, a própria Receita Federal já alertou sobre isso, né? Como sempre ela vem fazendo, mas ela reforçou, inclusive, essa parte. Como eu estava dizendo antes, nós temos acesso a muitas informações. A pessoa do comércio exterior, ela tem muito acesso a informações. Informações de pessoas, informações de negócios. São dois lados. Nós estamos vendo agora na pandemia, a Polícia Federal tendo N problemas com vazamento de... eu tenho material e não tem, essas coisas, né? Então o pessoal ainda não caiu na realidade que isso não funciona, não pode mais, a fake news, né, que a turma disse, não pode mais isso ser dessa forma conduzido. Então no comércio exterior, o acesso a informações, eu diria que ele é muito amplo para nós. Então o cuidado também tem que ser bem mais redobrado, né? É costume, às vezes, a pessoa chegar para nós e falar assim, eu preciso importar tal coisa, você sabe de onde vende? Eu acabei de trazer para um cliente, eu sei, olha, tal país tem, mas eu não posso ficar falando que se eu estou vendendo, eu estou
repassando a informação que não é minha, é de alguém, para um outro. Sim. Isso, de uma certa forma, eu estou indo exatamente contra a lei, né? Então, por ética não faria, mas pela lei piorou também, você não vai, né? Então, essa lei, ela tem uma abrangência muito boa, porque ela pegou o que não é sensível, que é a informação de negócios, e pegou também o sensível, que seria as pessoas, né? As pessoas, sim. Tá. E quanto tempo você acha que as empresas vão começar a sentir mais? Vai ser mais no fim do ano? Eu penso que ainda vai mais uns 4, 5 meses, porque a pandemia, de uma certa forma, ela puxou a atenção, né? Certo. E a gente até se esqueceu de muitas outras coisas, né? Esqueceu no sentido de não estar tão forte na mente ou nas ações, né? Essa lei, ela vai, porque os efeitos dela são muito danosos, ela tem uma penalidade que é altíssima. Sim, sim. E isso eu acho que vai forçar as empresas a fazer treinamentos internos, porque a empresa, na verdade, são paredes, sim. São pessoas que estão lá dentro. Então você tem que se preocupar com essas, né? Como? Faz um treinamento, mostra a eles o porquê que não pode divulgar. Nós chegamos a ver aqui cenas no Brasil de você comprar CD na rua Santa Ifigênia com cadastro de várias pessoas, de empresas, né? Então, e é importantíssimo manter essas informações, tanto dos clientes, até dos amigos, né? Que a gente faz negócios de uma forma mais o cuidado amparada. É o teu arquivo, né? Então, a gente sabe que tem programas de computador que quando você recebe um e-mail estranho, eu estou falando que eu não sou da área, mas eu escutei isso. Ele instala no teu aparelho tipo um vigia, vai? Sim. E ele puxa as informações do seu aparelho e manda para aquele que o criou. Exato. Quer dizer, agora nós temos que, por obrigação, eu acho que nós temos que ter muito mais desses antivírus, né, o firewall lá que a turma fala, que não é minha praia, mas... e porque o medo agora de deixar vazar ficou muito maior, né? Muito maior, sim. E de retransmitir também o que recebe. Aquela mania de chegou e retransmitir, agora acho que você tem que ponderar isso aí, viu? A gente, como Câmara, tem alguns problemas quando a gente vai fazer as audiências online, né? Que a gente tem que ter certa proteção para que essa audiência, como a gente grava também ela, no dia de amanhã não vá a público, né? Porque a gente tem sigilo total. Todos, né? Exato. Então, isso que. Mas antes a gente faria talvez preocupado na estética, na apresentação ser clara, mas não hoje, com o zelo da informação. Agora são mais um lado, né? Que é o zelo da informação que você. Exato. Isso dificulta, né? Exato. Hoje a gente pensa muito na confidencialidade que a gente tem que dar. O acesso aos arquivos agora, que nem onde na empresa, na Única Comex, os arquivos eu mexo. Mas você não deixa um funcionário, você vai cuidar de arquivo? Você estudou, tem tantos anos de experiência para agora cuidar de arquivo? Sim, eu cuido hoje, dos agora arquivos, os arquivos, porque eu posso perder a empresa pelo vazamento de um arquivo Exatamente. Laércio, uma pergunta, como que está agora voltando para a parte dos despachantes? Como que eles estão trabalhando? Estão em casa? Eles vão para o aeroporto? Como que está o despachante, né? A Receita Federal, eu falo sempre a Receita Federal porque é o órgão que é responsável pelas aduanas, né? O que ela fez? Ela correu até algo bastante plausível de se reconhecer e ela digitalizou muita coisa que não era. Certo. E ela criou, inclusive, ferramentas eletrônicas para que a gente não tivesse que estar tão presente no aeroporto como antes. Então, o que nós estamos percebendo? Que o despachante hoje, ele praticamente não fica tanto no aeroporto. Então, se ele não fica lá onde tinham aquelas aglomerações, ele também está se resguardando, né? Com essa ajuda que a Receita Federal alterou tudo o que ela fazia, né? Então, hoje, o que um despachante precisa ter? Uma sala no aeroporto para ele poder trabalhar. Não vou dizer que não, mas muito mais importante é um computador e uma boa internet. Certo. Tá? Hoje ele consegue resolver muita coisa. Consegue resolver eletronicamente muita coisa. E você como árbitro, né, internacional, que importância tem das pessoas usarem a cláusula de arbitragem nos seus contratos? Por que isso em comércio exterior ainda é mais importante, né? Como eu falei, né? O empresário brasileiro, ele é muito empreendedor, né? Eu acho que o maior empreendedor que tem no mundo é o brasileiro, né? Ele mete as caras e vai, né? Exato. Mas o problema é o seguinte, no comércio exterior,
se você não começa um processo dentro das regras e das normas, depois você não tem como reaver alguma coisa ou reclamar por algum valor, alguma coisa. Então, a arbitragem, ela deveria, na minha opinião, ser ensinada junto com aquele PIEX, que é quando você vai internacionalizar uma empresa, você teria que ensinar como é que ele tem que fazer quando ele vai exportar, que nem o caso da Olambra, como é que embala, como é que coleta, como é que faz a programação logística, como é que o importador tem que ficar sabendo que hora saiu o avião daqui. Além disso, teria que ter a parte também de arbitragem, né? Para ele não fazer erros que depois não lhe garanta ter razão. Então, ter um resultado, né? Isso, porque a Câmara de Arbitragem, ela vai ajudar, ela está aqui para isso, essa é a finalidade. Mas ele também precisa estar numa conduta em que a legislação lhe cubra, senão não adianta. E eu vejo muito falha nisso, as pessoas não sabem o que é uma arbitragem. Então me incomoda ter que ficar explicando mais de uma vez, quando dá vontade de falar, vamos juntar todos aqui e vamos fazer uma explanação só, né? E não é arbitragem de futebol, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Né? Que às vezes o pessoal pergunta, né? Já me perguntaram isso. Você apita para a federação? Eu falei, não tem nada a ver, não. E na arbitragem internacional, o bom que existe é que é uma coisa muito rápida, né? Ela tem essa facilidade, ela é reconhecida no mundo inteiro. Sim. Então, vamos supor, você faz contas de você teve um problema com um fornecedor ou com um cliente, tá? Até a China prefere a arbitragem do que o Tribunal de Haia. Sim, é muito mais rápido. Olha que curioso, né? Eles que são, porque eles são muito rápidos no comércio exterior, eles são muito, eles realmente estudaram o comércio exterior. Então, eu diria que a China não faz comércio exterior por aventura. Então, tudo que o chinês faz a nível de comércio exterior, ele está sempre bem respaldado pela lei, pela legislação ou pela arbitragem, ele já vem caminhando naquele sentido. Sim. Não, e hoje a maior parte das empresas multinacionais é que a gente não presta atenção, né? Mas quando a gente compra o celular, a Motorola, enfim, todos os celulares tem a cláusula de arbitragem, é que a gente não olha, né? Mas a maioria das grandes empresas hoje já tem a cláusula. Nós estamos assistindo e assistimos, né? Vários governos adquirindo equipamentos hospitalares para colocar para atender na pandemia, né? Pergunta a um deles se houve uma obrigatoriedade do fabricante instalar aqui uma assistência técnica. Não dá tempo. Não, pera um pouco, não é assim. O cara está vendendo lá os aparelhinhos dele lá. Ele vende uma quantidade. Agora você está comprando anormal, ele está vendendo mais do que ele vendia. Ele tem interesse e muito interesse. Então ele tinha que pôr uma equipe aqui que seja por 6 meses só para dar manutenção. Claro. Não tem. Então que você compra, se der defeito, é igual em 1990 quando abriram as importações. A gente comprava um brinquedo para o filho porque tinha toda uma tecnologia embutida. A hora que a criança tinha o brinquedo danificado, ficava o pai e a criança desapontado. Um porque não tinha o brinquedo e o outro porque não sabia como arrumar, não tinha onde. Exato. Nós só repetimos o mesmo erro de 1990. Tá? Então, é aí que eu falo agora. Cadê a arbitragem para pegar? Onde está o erro? Em quem vendeu? Não, em quem comprou, que não teve o zelo pela manutenção do equipamento. O equipamento quebra, não tem como. E pelo que você está falando, a gente pode falar do governo, então provavelmente tenham sido licitações. Isso é uma coisa que eu queria colocar aqui para todos. A arbitragem, depois de 2015, pelo Michel Temer, ela pode ser usada pelos governos. Então, vamos supor, num contrato... Se ele tivesse usado, ele, quando comprou, ele obrigaria a ter um posto de manutenção aqui. Exato. Que seja, não montar uma loja, não faz mal, mas um posto de manutenção aqui. Sim. Ele não fez isso, quer dizer, ele ignorou a arbitragem, que é a regra do negócio. E agora, se ele precisasse de trocar alguma coisa no contrato pela arbitragem... Só a arbitragem que vai ajudar. Poderia ajudar, o resto agora tem que fazer tudo de novo, O importador vai dizer o que para ele? Você comprou respirador A e eu te vendi respirador A. Eu não fiz nada errado. Exato. Mas não... Para fazer uma mudança agora, tá certo? Pela arbitragem era muito mais rápido. Só por esse caminho. Professor Lércio, você gostaria de deixar uma mensagem aqui, principalmente uma mensagem positiva nesse momento tão... Bom, eu
também como brasileiro, de novo, tenho orgulho de ser, tenho. Onde eu vou, primeira coisa que eu digo, sou brasileiro. Nossa, tenho muito orgulho. Mas eu diria o seguinte, o Brasil precisa, as universidades, não mais ensinar esse comércio exterior que a gente vê. Eu sou professor, eu não sou o que desenha a grade. Então, isso me incomoda, porque o comércio exterior ele está muito mais avançado, muito mais tecnológico. Sim. Então, nós teríamos que fazer com que nossos discentes começassem aprendendo pelo lado tecnológico que o comércio exterior funciona, pela arbitragem que lhe dá a segurança de como trabalhar, para que quando nós estivéssemos negociando lá com esses experts, esses super negociantes, nós não caíssemos em erros. Porque o Brasil precisa do comércio exterior, não tem como falar isso. Para nós é uma saída, eu vejo como a saída o comércio exterior. Sim, então, com certeza. Isso eu sempre falei e defendo isso com muito orgulho. Só que eu acho que nós precisamos nos apresentar um pouco mais profissionais lá fora. E não tão aquele comércio exterior de 1980 que era bem diferente do que é hoje. Tá bom, muito obrigada, professor. E agradeço a câmera, porque eu acho que facilita para os pequenos empresários ter acesso, ainda que tardiamente, às vezes, numa solução via arbitragem. Sim, eu diria que se ele for procurar arbitragem, ele fatalmente vai parar na França. Às vezes o negócio que ele tem, ou que envolveu, é tipo $50 mil. Só para ele ir para lá já não vale a pena. Exato. Agora não, tem a câmera aqui, perto dele, que o custo bem menor, não precisa viajar, e a solução é tal qual aquela ia fazer. Exatamente. Tá? Professor, muito obrigada pela presença hoje aqui. Agradeço. E estamos encerrando mais um programa Café com a Câmara.